Chamaram de gorda e você não gostou, eu vou te falar porque você não deve e como você não deve reagir com comida, sabe? Reagir comendo, né? Quem está em processo de emagrecimento, né? Ou quem está buscando melhorar o corpo, às vezes conta com algumas críticas, né? Falei até recentemente isso lá no Instagram, que no mesmo dia que mandaram para mim que um amigo tinha chamado uma seguidora, né, avisou lá que um amigo tinha chamado ela de gorda e que ela estava arrasada. E logo numa outra pergunta, uma seguidora também falou que ela estava se sentindo paranoica, né? E eu associei logo que se ela estava se sentindo paranoica, talvez alguém tivesse chamado ela de paranoica. E por que que eu achei interessante esses dois casos? Primeiro, porque é muito comum a gente receber crítica, né? E a gente não tem como fugir disso. A gente vai receber críticas sempre. Então, é muito comum a gente receber crítica porque está acima do peso, assim como é muito comum a gente receber crítica quando a gente está cuidando muito do corpo e as pessoas veem a gente como paranoica. E muitas vezes a gente internaliza essa crítica e começa a se tratar mal, a se chamar de paranoica, a se chamar de gorda, a se colocar nomes ruins, nomes pejorativos que a gente não merece e que não deve ser feito isso, porque essa não é uma forma adequada de você chamar nem os outros nem a si mesmo, né? Nós estamos aqui para vivermos bem, né? Vivermos com as outras pessoas de uma maneira em que a gente não viva ofendendo os outros, então por isso a gente também deve ficar se ofendendo. Então, muitas vezes isso acontece. E eu quero te aconselhar a não descontar essas emoções na comida e também quero te aconselhar a começar a enxergar a crítica de outra forma, né? Quando a gente fala sobre crítica, existem duas coisas. Aliás, duas não. Vou contar mais um ponto. Três coisas, né? A primeira é, quando a gente liga muito para a aprovação dos outros, a gente tende a levar muito a sério elogios. Então, quando alguém elogia a gente tende a levar muito a sério. O que que acontece? A gente também tende a levar muito a sério aquelas críticas, né? Aquelas opiniões negativas que as pessoas têm a nosso respeito. Então, se você é uma pessoa que valoriza muito elogio, tenha receio, né? Todo mundo gosta de ser elogiado, né? Quem não gosta, né? Quem é que não gosta? Mas se você é uma pessoa que recebe elogios e fica muito feliz por conta disso, tome cuidado, porque pode ser que você seja muito mais sensível a críticas. Bem, esse é o primeiro ponto. Os outros dois pontos são o seguinte: quando você receber crítica, né, saiba que muitas vezes as pessoas não têm a intenção realmente de te deixar para baixo. Algumas vezes ela realmente quer que você melhore, né? E ela conta isso. Então, né, lá no Instagram até citei um caso de que uma vez um amigo meu chegou para mim, um amigo querido, queridíssimo mesmo, meu, falou: "E aí, vai emagrecer quando? Tem que fazer dieta". E eu não levei aquilo como uma coisa negativa ou como uma coisa ruim, né? Pelo contrário, eu levei como uma preocupação. Mas pode ser, né, que se ele falasse para outra pessoa, né, outra pessoa talvez levasse de outro jeito. A gente nunca vai saber de fato qual é a intenção da pessoa, né? E se você puder enxergar como uma intenção positiva, né, se for realmente vai ser melhor, né? Mas muitas vezes as pessoas acham que, né, conseguem perceber ou acham que foi de uma forma ruim. Então, se você achar que foi de fato uma forma ruim, né, para te tratar mal, foi de uma forma, né, assim, maldosa mesmo, né? O ideal é que, se você percebe que a pessoa tem não só esse comportamento, mas outros também, né? Se isso te machuca muito, o ideal é ver se você pode mesmo continuar convivendo com essa pessoa, se tem alguma maneira de você se afastar, né? Ou se, não sei, as qualidades superam os defeitos, não sei como é que reage nesse caso, se você perceber realmente se foi uma coisa mal, que foi uma coisa maldosa, mas se você não tem como se afastar, né? Porque às vezes são pessoas muito próximas, às vezes são colegas de trabalho, às vezes são pessoas que não dá para você cortar um vínculo. Então, se você não tem como observar, você acha realmente que não foi uma coisa boa, não foi uma coisa para que você melhorasse, ou que foi alguma coisa, né, realmente para te atingir de fato, você começar a pensar que foi algo que está dentro dela. Então, muitas vezes as pessoas elas só expõem aquilo que tem negativo dentro delas. Então, muitas vezes não é porque é, ela realmente está falando algo ali, porque, você é a pior pessoa do mundo. Não, gente, todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem características que não são qualidades nem defeitos,
Então, pode ser muito bem que ela só está explanando algo que tem de ruim dentro dela. Então, por ela ter uma visão ruim, uma visão negativa das coisas, acaba respingando em você, né, aquilo. Então, realmente, essa é uma forma. Olha, eu já vi, né, nesse tempo assim, conversando com muitas pessoas, eu já vi coisas muito pesadas e muito difíceis até de acreditar. Eu me lembro de um caso, né, que foi de uma consultoria, foi que me falaram que é uma pessoa no trabalho, né? Eu tô dizendo assim porque eu tenho autorização para falar. Mas me falou que a pessoa no trabalho chegava a dizer assim: olha, você tá fazendo isso aí, né? Tá fazendo dieta, mas eu quero ver quando vai acabar, porque você nunca persevera. Gente, isso não são coisas que se falam, sabe? Isso não são coisas que adequadas para se ouvir, né? Então, assim, se você está vendo que alguém está tentando emagrecer, alguém está no processo, está se esforçando, você tem que incentivar ainda mais. Não só no processo de emagrecimento, qualquer coisa, né? Você vê alguém que está estudando para uma prova, você vai incentivá-la a estudar mais. Né? Você está vendo alguém que está lendo livros, está fazendo uma meta de ler tantos livros e está gostando, você vai incentivar mais, né? Então, assim, eu sei que acontece muito essa questão de críticas e tudo mais, e que às vezes é muito difícil da gente lidar. Mas, né, se eu puder ajudar nesse sentido, eu explico dessa maneira. Né? Se você está sofrendo com críticas, te chamaram de algo que você não gostou, foi algo ruim, né? Primeiro é não levar tanto em consideração a opinião dos outros, continuar no seu processo. Mas como eu sei que todo ser humano passa por dificuldades e pode ser que, de fato, aquilo ali te machuque de verdade, observar se foi uma pessoa querida, uma pessoa próxima, né? Se foi realmente uma ofensa ou foi realmente só um toque para você melhorar, né? Às vezes a forma que fala é tão ruim que nem parece um toque, mas às vezes, né, vai que foi por causa disso. E uma outra questão também é começar a ver se realmente não é só se a pessoa também não é assim com outras, né? Então, vai procurar alguma coisa que a pessoa não esteja perfeita para poder ficar criticando. Mas assim, se você puder, sempre poder resistir a não usar a comida como conforto, né, nesses momentos, a realmente poder sair, né, dessa situação, não de uma maneira ruim, mas realmente enxergando, observando, acolhendo o sentimento, é o que eu aconselho para você, tá bom? Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo mais sobre alimentação, sobre emagrecimento, como é que você pode lidar, né, com situações estressantes, com situações complicadas, como seguir no seu plano, né, no seu projeto de emagrecer, de manter o peso, né, e ter um corpo que você se sinta disposta, que você se sinta feliz, que você se sinta alegre. E durante todo esse processo, a única coisa que eu quero dizer para você é que eu não quero que você se sinta mal ou se sinta triste. Eu tenho certeza que você tem muitas e muitas qualidades que precisam ser observadas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.